Olá, amigos do podcast Negócios TI Direito. Hoje eu vou fazer um podcast um pouquinho diferente em relação ao que tenho feito. Eu vou fazer um podcast mais pessoal, até por provocação de uma ouvinte, da Mirla, lá do Piauí, que me mandou um e-mail muito simpático essa semana, contando um pouquinho da vida dela e de como os meus podcasts têm ajudado ela a enxergar um outro patamar de desenvolvimento profissional. Então, Mirla, super obrigado por ter enviado o teu e-mail. É, e a partir disso, eu queria, neste podcast, trazer uma visão um pouco mais pragmática, sempre tentando fechar dentro dos 15 minutos para que vocês também não se cansem da minha voz, né? O que eu quero dizer para vocês, para o profissional, principalmente do direito, né, dos meus colegas advogados, enfim, que com a chegada da LGPD se depararam um pouco mais com esse mundo digital, que obviamente para muitos não é novidade, mas para alguns colegas passou a ser, e alguns inclusive perceberam isso como grande oportunidade de negócio e estão certíssimos nisso. Acontece que para a gente se desenvolver nesse mundo digital a nível jurídico, nós não necessariamente podemos ou temos que conviver com as mesmas habilidades que a gente tinha no passado. Talvez a gente tenha que mudar. Talvez a gente tenha que encontrar outras forças, outras habilidades pessoais para poder surfar esse grande tsunami, né? Que eu já tenho usado muito aí, o grande tsunami jurídico que tem alavancado essas oportunidades para os colegas do direito. Então, eu queria expor aqui a minha visão. Qual é a minha primeira percepção? Veja, o que eu vou falar para vocês aqui não é uma verdade absoluta e nem ser o dono da verdade, até porque eu não acredito em verdades absolutas, acredito em pontos de vista. Então, o advogado tradicional quiser florescer nesse novo mundo, no mundo das transformações do século XXI, ele vai ter que mudar o seu modelo de negócio. Ah, mas o que tu quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, qual é o cliente que vocês conhecem que adora pagar por valor hora? Vocês acham que isto é um modelo comercial vencedor? Desculpa, mas eu não acredito nele. Eu não acredito que a métrica de cobrança seja por valor hora para o século XXI. Por quê? Porque o cliente se sente refém sempre do advogado. Ele se sente num taxímetro rodando sem parar e ele não tem a percepção de quando quando termina o trabalho do advogado. E aí ele olha para dentro do seu cenário e diz, esse advogado não me serve, esse advogado está me enrolando, esse advogado não conclui os meus problemas, as minhas dúvidas, enfim. Então tem um repensar aqui para o novo advogado do século XXI, como ele vai criar o seu modelo de negócios neste novo mundo. Por quê? Porque o novo mundo é baseado em Netflix, gente. O novo mundo é mensalizado. O novo mundo, ele é barato. Então, ele tem que ser barato, ele tem que ser muito próximo e ele tem que ser elástico e limitado no seu modelo de negócio. Então, os advogados precisam se especializar, baseado nessa especialização, criar esse modelo elástico, ilimitado, mensalizado e barato. Por quê? Porque é assim que os aplicativos são. Porque senão o advogado será substituído por um aplicativo na parte consultiva. Ah, mas na parte litigiosa isso é muito mais difícil. É mais difícil até que a inteligência artificial engula as petições, as decisões monocráticas e que se estabeleça exatamente o problema e a solução a partir de um algoritmo que já predetermine e sorteie as possíveis soluções daquele problema. Que são repetitivos. As soluções todo mundo sabe. Na justiça elas são copiáveis, né? Quantas vezes vocês já ouviram falar que as decisões de magistrados é um estagiário que faz baseado num Ctrl+C, Ctrl+V, né? Quantos escândalos de sentenças totalmente equivocadas a gente já ouve. Então, isso só reforça a minha tese que a própria justiça poderá em algum momento ser substituída em algumas etapas por algoritmos de inteligência artificial. Ah, mas isso no Brasil é muito difícil de acontecer. Sim, é muito difícil de acontecer porque existe o corporativismo, né? Existe o corporativismo dos advogados, existe o corporativismo dos magistrados, existe o corporativismo do Congresso Nacional, existe um monte de corporativismo, assim como tinha o corporativismo dos taxistas.
E aí um Uber que era ilegal foi aceito pela sociedade e se tornou legal. Até um dia que a sociedade disse, chega, basta, eu quero algo diferente para mim. Então o desafio para os meus colegas jurídicos aqui não é necessariamente conhecer mais sobre LGPD, conhecer mais sobre o direito digital. É, na verdade, conhecer mais como se tornar um empreendedor, como criar um novo modelo de negócios onde a entrega é conhecimento jurídico. Ou seja, sair daquela fórmula de receita versus horas. Por quê? Porque o teu cliente não gosta disso. E se o teu cliente não gosta, ele vai achar alternativas para novos modelos de serviço. Então, os primeiros que enxergarem essas opções, e isso já está recheado de aplicativos na área jurídica aí, que estão substituindo o advogado, o magistrado, para fazer conciliação e tudo mais, já é uma ruptura com esse modelo. Então a gente às vezes precisa sair da onde a gente está para enxergar uma nova oportunidade de negócio. A gente tem que olhar por ângulos diferentes para enxergar um novo espaço para um novo profissional. E aí tem que se reinventar na própria oferta, dentro do seu contexto de negócio. Este mundo digital, vocês não podem esquecer nunca. O mundo digital não respeita tradição, não respeita tempo, ou melhor, sou o advogado há 40 anos. Não importa, não importa. O mundo digital vai querer o advogado recém-formado que consegue solucionar para ele mais rápido exatamente aquele problema que ele tinha. E veja, eu achei muito engraçado esses dias quando um colega compartilhou comigo uma proposta de como ele faz consultoria para LGPD. Gente, ele ainda faz proposta assim: advogado fundador do escritório, X. Advogado sênior, X menos 20%. Advogado júnior, X menos 40% por hipótese, tá? Não preciso dar os detalhes aqui da proposta dele. Pensa bem, você cliente querendo, estando com um super problema jurídico na tua frente, e aí o cara te faz uma seguinte oferta. Se tu quiser um cara bom, tu tem que pagar muito. Se tu quiser um cara mediano, tu pode pagar menos. O cliente não pensa assim, gente. O cliente pensa, quem vai me ajudar a solucionar o problema? Ele não pode ser colocado uma faca no pescoço, onde ele, se tu quiser que eu resolva o problema porque eu conheço mais, então eu vou te cobrar mais. Veja, chega a ser um escárnio com o cliente em fazer uma proposta assim, todo mundo sabe disso. Então, se todo mundo faz assim, os primeiros que fizerem diferente vão ter mais sucesso. Então, eu estou deixando aqui a provocação, não estou dizendo que a proposta é errada, cada um faz a proposta do jeito que quiser. O problema é que não se exerce aqui a empatia negocial. O que é empatia negocial? Te coloca no lugar do cliente. Como ele gostaria de contratar? Qual é a angústia dele? O que eu preciso resolver? Em quanto tempo? E não dar um cardápio para eles dizendo, tu tem do melhor ao pior dentro da mesma empresa. Isto, do ponto de vista de marketing, e eu conheço bem o mundo de marketing, é se autoflagelar no seu próprio escritório, porque ele diz, eu sou arrogante ao extremo para dizer, se você é pobre, então você contrate um advogado mais barato. Não é assim, gente. Do ponto de vista de marketing, de negócios, o cliente não pensa da mesma maneira que o advogado que faz uma proposta assim. Então, ele precisa se reciclar, ele precisa se reinventar no século XXI dentro de um novo modelo. Quais são efetivamente as habilidades, por exemplo, que o Fórum Econômico Mundial de 2020 estabeleceu para o profissional do século XXI? Não necessariamente o advogado, mas para qualquer profissional, né? Quais são essas habilidades do futuro? A primeira habilidade, e pensa, vejam se não faz sentido do ponto de vista de consultoria de LGPD. Né? Se vocês quiserem vender consultoria jurídica de LGPD para os seus clientes. Primeira habilidade que o Fórum Econômico diz do profissional do século XXI, resolução de problemas complexos. O que é um problema complexo? LGPD é um problema complexo. O que o profissional precisa estar? Ele precisa estar pronto para resolver problema em diferentes níveis de complexidade. Então, o que o cliente espera? Que o advogado conheça a parte jurídica e a parte tecnológica e a parte de negócios. Portanto, consultores de LGPD não basta ser só jurídico. Eu preciso ter a capacidade de resolver um problema complexo que envolve 3 conhecimentos distintos. E não dizer,
Ah, eu faço a parte jurídica. Ah, então eu contrato o Regis para fazer a parte tecnológica e o Pedro, o João para fazer a parte de marketing. Tu tornou o problema mais complexo ainda para o cliente. Sabe por quê? Porque ele diz, tá, então eu tenho que contratar 3 empresas, eu queria só contratar uma. Veja, esta capacidade de síntese é a habilidade do século XXI. Eu preciso ter uma elasticidade mental para encarar um problema que eu nunca tinha visto na frente e eu sou o cara que vai resolver isso para o meu cliente. Esta é uma habilidade que uma inteligência artificial não vai conseguir competir tão rápido com o ser humano. Segunda habilidade, pensamento crítico. Pensamento crítico é ser uma pessoa que olhe determinada situação e faça questionamentos. Use o raciocínio e a lógica para questionar o problema. Mas como tu chegou até aqui? Como que acontece essa situação? Quem é a pessoa que está envolvida? Às vezes a pessoa diz assim, parece que é um chato. Não, isso é pensamento crítico. Fazer perguntas é o segredo do século XXI. Não é ter as respostas, é saber fazer as perguntas, porque ao fazer perguntas tu constrói as respostas. Terceira habilidade para o século XXI, criatividade. Eu preciso ser criativo. Então vamos pegar uma coisa bem jurídica. O que mais tem atraído advogados em início de carreira ou até mais conservadores, né? As sentenças ou os pareceres visuais, onde tu não escreve tanto, mas tu coloca insights visuais, um botãozinho, uma cor, para destacar determinada informação. Isto é o que a gente chama o design law, né? A lei visual ou a lei com criatividade. Veja, isto é uma habilidade criativa que está se desenvolvendo no mundo jurídico. Por quê? Porque ler texto é chato. Qual é o cliente que quer ler um parecer de 50 páginas? Nenhum cliente tem tempo. Nós estamos na geração agora do smartphone. As pessoas querem respostas na velocidade de um aplicativo. Então, por favor, não me façam parecer de 50 páginas para um assunto que tu resolveria em uma única página se fosse visual. As pessoas querem a resposta sim ou não. Ah, Regis, mas isso no direito sabe que não é possível. Eu sei, mas mostra um caminho diferente para o teu cliente. Seja criativo. Quarta habilidade, gestão de pessoas. Gente, o mundo se torna cada vez mais complexo. O ser humano é um ser complexo. Então, a capacidade de gerir equipe, times, né, não é uma habilidade da inteligência artificial. Então, quanto mais pessoas eu puder gerir próximas a mim, que eu possa estabelecer uma relação de confiança e que elas tenham propósitos, objetivos e sejam um time, mais sucesso eu vou ter. Então, essa é uma habilidade a ser desenvolvida no século XXI. Gerir pessoas, estabelecer liderança, estabelecer compromisso, responsabilidade e pessoas que me sigam. O simples fato de vocês estarem escutando esse podcast significa que eu estou exercendo uma capacidade de liderança que puxa, pelo menos eu estou atraindo algumas pessoas bacanas que pensam como eu penso, ou gostam do que eu falo, e me seguem. Isso é fazer gestão de pessoas. Talvez uma inteligência artificial não pudesse ter essa habilidade de criar esse podcast, pelo menos, e eu sonho com isso, não nos próximos 50 anos, né? Quinta habilidade, a coordenação. A colaboração. O mundo é da colaboração, não é da competição. Ah, Regis, mas aí todo mundo, se eu for colaborar, eu não vou ganhar dinheiro, as pessoas vão me destruir. Não é verdade. As pessoas adoram colaborar. O problema é que a gente não sabe criar esses momentos, esses espaços para criar um ambiente de trabalho ou ambiente virtual de trabalho, né? Eu posso propor para um monte de pessoas que estão me ouvindo assim, pessoal, vamos criar um negócio virtual onde ninguém é chefe de ninguém e a gente tem o mesmo propósito e objetivo? Vocês vão dizer, isso tá maluco? Não, não estou maluco. Uma empresa multinacional funciona assim. As pessoas nunca se viram, trabalham para o mesmo propósito, só que recebem salário de um mesmo um empreendedor ou de uma mesma CNPJ, se fosse aqui no Brasil, certo? Isto é colaborar. As pessoas, quando enxergam o mesmo propósito, colaboram entre outras para o mesmo objetivo. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que ter uma habilidade intrínseca de fazer o quê? A melhor comunicação possível para esses colaboradores, né? Sexta habilidade, inteligência emocional. Inteligência emocional é uma habilidade que vem sendo discutida há muitos anos e que é como lida com emoções e como pessoas, ou seja, é uma habilidade social. É como eu entendo as pessoas que estão comigo, o meu cliente, essa empatia negocial que eu falei, como essas pessoas
esperam receber um trabalho, como essas pessoas esperam receber uma proposta, como essas pessoas esperem que eu solucione o problema delas. Então, as empresas estão exigindo, ou seja, como é que eu sou capaz de lidar com conflitos dentro de um mesmo ambiente, seja virtual ou físico, né? E como eu lido com as adversidades. Quando eu sofro uma crítica, como é que eu lido com a crítica? Né? Uma inteligência artificial hoje não sabe lidar com críticas, né? Pelo menos não ainda. Sétima habilidade, julgamento e tomada de decisões. A gente vive numa era em que os dados são a base do conhecimento. A LGPD é a base do conhecimento da maioria das organizações hoje. A LGPD não, os dados, né, que a LGPD quer controlar. No entanto, a gente tem um alto volume de informações e é preciso encontrar profissionais que vão saber interpretar esses dados para tomar decisões. Então, as empresas, os negócios, eles buscam o quê? Pessoas que analisam dados e, a partir dos dados, gerem insights valiosos para tomar uma decisão complexa e difícil. Né? E aí, obviamente, o conceito famoso do Big Data está atrás das decisões estratégicas. Então, aqui eu preciso, como profissional do século XXI, conhecer o que é Big Data, saber o que é por exemplo, uma coisa bem simples lá no Excel, se alguém usa o Excel aí, o que é fazer uma pivot table? O que é fazer um BI dentro do Excel ou de outros softwares que existem? Eu preciso me desprender de certas amarras e saber fazer análises de dados. Oitava habilidade, orientação a serviço. O que é orientação a serviço? Um pouco do que eu estava falando. A preocupação dos clientes hoje estão em relação a quê? Privacidade, transparência e qualidade. Então, o que a gente precisa estar preparado? É para responder esses questionamentos, dessas dúvidas, desses medos e se posicionar de maneira adequada à frente desses clientes. Então, se eu tiver uma postura equivocada, que eu não atender a expectativa, eu vou sair prejudicado e eu vou perder clientes, não vou fechar negócios ou meu negócio não vai prosperar. Então, uma das habilidades do futuro está em orientação de serviço, ou seja, saber orientar os clientes corretamente, quais são os passos, quais são as dúvidas que eles podem ter ao longo do caminho, quais são as encruzilhadas onde vai se tomar a decisão entre A ou B, para que o cliente se sinta seguro. E eu preciso conhecer o meu público, eu preciso conhecer, por exemplo, como falar com um agricultor do interior de São Paulo até um usineiro lá na Bahia. São perfis de pessoas distintas, mas se eu estou ali para servir como um serviço, um prestador, eu me adapto às necessidades do cliente. Então, eu preciso saber, na orientação a serviço, escutar mais, perguntar pouco, mas perguntar de forma assertiva para que eu tenha mais sucesso. Nona habilidade, negociação. Gente, negociação é intrínseco ao ser humano. Nós estamos negociando todos os dias com o filho, com a esposa, com o marido, com o namorado, com a mãe, com o pai. Nós negociamos tudo todos os dias. São os gives and gets. Eu dou algo em troca de outra coisa. Então, as pessoas do século XXI precisam habilidade de saber negociar, argumentar, persuadir, seja com as pessoas próximas a si, seja com seus clientes. Essa habilidade interpessoal sempre foi e vai ser contínua para a importância de qualquer sucesso, de qualquer profissional, de qualquer negócio. Então, aqui fica até uma dica de livro, aqui, se eu posso dar, Como Chegar ao Sim. Procurem esse livro aí no Google. Esse livro é a base do método de negociação de Harvard. Quem aprender este método, quem desenvolver esse método, né? Estou até pensando em voltar a gravar uns cursos online, e esse método de negociação de Harvard pode ajudar alguns. Vocês vão ser muito mais felizes em qualquer negociação, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E para encerrar, porque hoje, nesse podcast, eu já passei dos 15 minutos, com certeza, né? Não consegui cumprir a minha meta sempre de podcast de 15 minutos, mas tudo bem. O último seria a habilidade do século XXI, flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? É a capacidade de ampliar as maneiras de pensar, ou seja, enxergar diferentes possibilidades para o mesmo problema e para o mesmo conflito, ou seja, dar alternativas. Tem esta situação, quais são as alternativas? A, B, C e D, com os prós e contras de cada alternativa. Quem é que não quer isso mastigado num problema jurídico, por exemplo? Por exemplo, pergunta simples de LGPD que todos os clientes me fazem.
Regis, quem eu devo nomear de DPO na minha empresa, de encarregado de dados? Alternativa A, profissional de tecnologia. Alternativa B, profissional jurídico. Alternativa C, profissional do RH. Alternativa 4, diretor da empresa. Alternativa 5, o presidente da empresa. Qualquer um deles pode ser DPO encarregado de dados. Quais são os prós? Quais são os contras de cada tomada de decisão? Eu tenho que ter a capacidade como profissional de demonstrar para ele os prós e contras dessa tomada de decisão. A decisão no final é dele, mas eu tenho que ter a flexibilidade cognitiva de colocar o cardápio, né? E eu tenho que sair da minha zona de conforto, porque eu vou receber situações de extrema complexidade, conforme a habilidade número 1, e eu tenho que saber sair dela. Então eu tenho que abrir espaço para abrir os meus próprios horizontes e me relacionar com pessoas que pensem diferente de mim. Mas eu tenho que dar as alternativas, mesmo que eu acredite que nomear o DPO como presidente seja uma bobagem. Mas e se ele acha que para a empresa dele isso é o mais adequado? Quem sou eu para discordar se a tomada de decisão final é dele? Eu tenho que colocar os prós e contras. Então, esse podcast é para vocês, profissionais jurídicos do século XXI, se eu puder ajudar, saírem da caixinha onde a gente está e se tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais adepta a novos negócios, a novas conexões, a novos padrões de mercados. Basicamente, o que eu falei aqui foi dos tais soft skills, que um algoritmo de inteligência artificial vai demorar muito para chegar. Talvez não chegue nos próximos 100 anos, queira Deus que não aconteça isso, porque senão realmente nós vamos ter problemas de continuidade da espécie humana. Mas enfim, olhem se algumas dessas dicas que eu estou dando servem para vocês, né? E como isso pode ser utilizado na vida pessoal para vocês serem mais e melhores, tá bom? Super abraço a todos e esse foi mais um episódio do canal Negócio Ter Direito. Até a próxima. Tchau, tchau.